Fala pessoal, chegando com mais curiosidades aqui no canal. Hoje vamos trazer os maiores artilheiros da história do Brasileirão desde o ano de 1937, a primeira edição, que o Galo venceu na justiça e deu muita polêmica. Tem muito jogador bom nessa lista, mas antes queria pedir uma força, deixa o like, vai, ele é muito importante e é através dele que a plataforma recomenda o nosso conteúdo. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e também já compartilha o vídeo com aquele seu amigo que gosta de futebol. Bora deixar de conversa e trazer muito conteúdo para vocês. Solta a vinheta. Hoje vamos trazer os maiores artilheiros da história do Brasileirão desde o ano de 1937. O pessoal do Futebol em Números fez esse levantamento e nós vamos trazer agora para vocês os maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro de Futebol. Bora deixar de conversa e trazer o nosso top 10. Começando na 10ª colocação, temos o Washington, que marcou ao todo 126 gols, o coração valente, aparecendo aí com força na nossa lista. Posição de número 9 vai para Dadá Maravilha, que marcou ao todo 127 gols, um dos maiores artilheiros da história do Atlético Mineiro, não poderia estar de fora da lista dos maiores artilheiros do futebol brasileiro, ou melhor, do Campeonato Brasileiro de Futebol. Aparece na posição de número 8, Serginho Chulapa com 127 gols. Jogador também marcante, que marcou época na seleção brasileira e está entre um dos principais artilheiros do Campeonato Brasileiro de Futebol. Serginho Chulapa, 8º lugar, 127 gols. Posição de número 7 vai para Túlio, o folclórico Túlio Maravilha, que ao todo marcou 129 gols no Campeonato Brasileiro. Túlio, que marcou época defendendo a camisa do Botafogo, inclusive chegou a título nacional, é muito ídolo do Fogão. Túlio Maravilha, que também tem grande história no futebol goiano, aparece aí com 129 gols na 7ª colocação no nosso ranking. Posição de número 6 vai para Diego Souza, que marcou ao todo 130 gols. Diego Souza, que se caracterizou por ter vestido inúmeras camisas de grandes clubes do futebol brasileiro. Esteve no Flamengo, esteve no Grêmio, esteve no São Paulo, Palmeiras, enfim, Diego Souza rodou praticamente todas as principais equipes do futebol brasileiro. Aparece na 6ª colocação com 130 gols ao todo na sua carreira no Campeonato Brasileiro de Futebol. Posição de número 5 vai para Zico, o Galinho ele mesmo, com 135 gols. Zico, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro e sem dúvidas o maior atleta a vestir a camisa do Clube de Regatas do Flamengo, aparece aí na 5ª colocação. Com 135 gols, jogador folclórico, jogador que marcou época no futebol brasileiro e um dos maiores atletas da história do Flamengo. Posição de número 4 vai para Edmundo, o animal, que marcou ao todo 153 gols no Campeonato Brasileiro de Futebol. Jogador também que marcou época no futebol carioca, defendeu o Clube de Regatas Vasco da Gama, defendeu também o Flamengo, defendeu equipes do futebol paulista como o Palmeiras e aparece na 4ª colocação entre os maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro com 153 gols. Edmundo, o animal, marcando a sua história na lista. Agora vamos entrar no nosso top 3, no nosso pódio. E quem vai abrir ele, simplesmente, é um jogador excepcional dentro da área. Romário, o baixinho, que marcou 154 gols no Campeonato Brasileiro, um a mais que Edmundo, eles que traçavam aí boa rivalidade no futebol na década de 90, e o baixinho Romário aparece na 3ª colocação, ganhando a medalha de bronze com 154 gols. Romário, que marcou época defendendo o futebol carioca, esteve vestindo as camisas do Clube de Regatas Vasco da Gama. Jogou também no Clube de Regatas do Flamengo e jogou na equipe do Fluminense. Esteve na Europa, foi consagrado como o melhor jogador de futebol do mundo, esteve defendendo clubes como o Barcelona e o PSV da Holanda, marcou época no futebol brasileiro, um dos grandes nomes da nossa seleção, e aparece na 3ª colocação
colocação entre os maiores artilheiros da história de todo o Campeonato Brasileiro de Futebol, com 154 gols. Medalha de prata vai para ele e para o mineiro Fred, que marcou ao todo 158 gols no Campeonato Brasileiro de Futebol. Fred, que defendeu camisas importantes do futebol brasileiro, como a das 3 principais equipes de Minas Gerais, Cruzeiro, Atlético e América, esteve também no Rio de Janeiro, defendendo a equipe do Fluminense, clube em que fez história defendendo a camisa tricolor, inclusive foi campeão brasileiro no Rio, vestindo a camisa do Fluminense, esteve também pela Seleção Brasileira de Futebol e aparece na segunda colocação no nosso ranking com 158 gols, ele mesmo, Dom Fredon, aparece na medalha de prata. E para finalizar nossa lista, temos a medalha de ouro para ele, Roberto Dinamite, 190 gols no total. Dinamite, que marcou época com a camisa do Vasco da Gama, está também no topo da lista dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro de Futebol. Foi até presidente do Vasco. Dinamite, que não está mais aqui, mas sem dúvidas deixou a sua contribuição não só para o futebol do Vasco e para o futebol carioca, mas para o futebol brasileiro em si. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixa o like, se não for inscrito já se inscreve aqui no canal e já segue também o nosso trabalho nas outras redes sociais. Um abraço e até a próxima!